Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Deus colocou no meu coração esse tema, um tema extremamente relevante e importante para você. E eu estou num lugar aberto, então você pode ouvir ruídos e barulho de pessoas e de carros. Mas eu acho que dá para ouvir minha voz, eu estou falando um pouquinho mais alto, justamente porque nos outros vídeos o som ficou um pouquinho baixo. Hoje eu estarei falando sobre hinos e sobre músicas. Quero começar lendo com você. Eu estou usando a versão King James nesse vídeo. Eu acho que trouxe um. Eu já olhei a Almeida Revista corrigida, né? Aliás, esse texto eu estudei por ela, mas eu achei interessante aqui o que ele traz essa versão para mim abordar de maneira mais rápida com você. Isaías capítulo 14, no versículo 9 em diante, diz assim: O inferno está agitado debaixo de ti, agitado para ti, para encontrar-te a tua chegada. Ele instigou a morte para ti, todos os príncipes da terra. Ele tem levantado de seus tronos todos os reis das nações. Todos eles falarão e te dirão: Tu também te tornaste fraco como nós. Tens te tornado como nós? Tua pompa é trazida até a sepultura, e o ruído das tuas violas e o verme está espalhado sobre ti, e os vermes te cobrem. Olha que versículo interessante. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão, que enfraqueces as nações, porque tu tem dito em teu coração: eu assentarei em direção a Deus, e exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Também assentarei no monte da congregação nos lados do norte. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem falou isso? Contudo, tu serás derrubado ao inferno, para os lados do abismo. Eu quero só ler até aqui. Esse vídeo é rápido, esse conteúdo é mais longo, tá? Eu tenho aqui o texto também de Ezequiel capítulo 28, mas eu quero deixar para você esse texto para meditação, Isaías capítulo 14, olhe na sua Bíblia, versículo 9 em diante. Aí você dá uma pausinha no versículo 11, olha que interessante, a tua pompa está falando de Satanás, no caso nessa época Lúcifer, ele era um querubim ungido, aí você pode fazer uma sintonia com Ezequiel 28, no versículo 11 em diante, você dá uma lida no versículo 11 ao 18, você vai ver que ele era querubim ungido. E o interessante é que ele fala que a Bíblia também fala nesses textos que quando Lúcifer foi criado, os primeiros instrumentos de música foi criado. Ele é um querubim, ele é um anjo, ele foi um anjo de alto escalão dentro do reino de Deus e criado para adorar a Deus. Adoração é uma coisa muito profunda e muito séria. E a música nasceu com Lúcifer. Isso que é interessante. Então ele criava músicas para Deus. Ele adorava a Deus e os instrumentos musicais nasceram com ele. Isso é bem interessante de se pensar. E algo que Deus ele vem ensinando à igreja nos últimos tempos, e muitos, infelizmente, ainda não se aperceberam. Deus falou comigo sobre isso. Ele falou: filho, muitos estão desapercebidos. Eles estão abrindo brechas para demônios. E eu quero que você faça um vídeo, fale, porque a minha igreja precisa saber disso. Então, estou gravando mediante essa palavra que Deus me trouxe. O versículo 12 diz assim: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. E aí o interessante é que ele fala assim, ó, no versículo 11, a tua pompa é trazida até a sepultura, e o ruído das tuas violas. Algumas versões fala o som das tuas liras, das tuas violas, das tuas harpas, não importa. Se você fizer um paralelo com o versículo, com Ezequiel 28, você vai ver que os primeiros instrumentos de música foram criados juntamente com ele. Jesus, no Evangelho, nos Evangelhos ele fala assim, olha, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Então a gente tem essas referências trazendo que Lúcifer quis ser mais que Deus, adorava a Deus, criava músicas para Deus, mas ele caiu do céu. E ele caiu como? Ele caiu assim, olha, ele caiu com a sua soberba e ele caiu com os ruídos das tuas liras. Dá uma olhada na sua Bíblia, Isaías 14. Ele caiu do céu com a sua soberba e ele continua soberbo, e ele caiu com os sons das suas violas. Olha que interessante, ele caiu
soberbo, ele continua soberbo até hoje. Ele caiu com os sons das suas violas. É isso que muito crente não percebe. Ele continua com o dom de fazer músicas até hoje. O diabo continua com o dom de fazer músicas até hoje. Então, ele é o pai da mentira. Ele cria adoração, mas não é uma adoração para Deus, é adoração para ele. Todo show que você vê no mundo, aos cantores mundanos, é uma adoração, é um culto disfarçado de show. E muitos crentes pensam que por não ser tão ofensivo aquela letra, elas não estão adorando o diabo. Pelo contrário, não é igual um prato de comida que o apóstolo Paulo fala que você pode orar não sabendo de onde vem, nem precisa perguntar. Você ora e Deus santifica. É algo inspirado por Satanás. Deus não quer que... não, eu vou ouvir essa música mundana aqui, mas eu vou orar antes e tá tudo certo. Se fosse assim, poderíamos orar pelo funk, por tudo quanto é coisa que você ouve aí, mas Deus não se agrada dessas músicas mundanas. Eu me lembro de um dia que eu estava na igreja e uma amiga minha comentou que ela estava entrando na padaria e tinha uma música muito famosa no momento, explodindo, você deve conhecer. E essa música, ela falava, né, do nome de uma menina, que o rapaz tinha encontrado ela num aplicativo de mensagem de namoro, e, enfim, você deve conhecer, eu não vou falar o nome da música, mas é uma música, e ela olhou, ouviu aquela música, ela é crente, ela falou, pensou assim, só na cabeça dela, ela falou, nossa, mas como pode, né? Você, uma música tão tonta, tão retardada como essa, ter, ter tanta gente ouvindo, explodir tanto, crescer tanto, como pode as pessoas ouvir uma coisa tão banal, tão retardada como essa? E na hora o Espírito Santo falou com ela, ela não esperava isso. O Espírito Santo falou assim, olha, o diabo dá, mas ele também toma. Passou, se eu não me engano, 2 semanas, e o autor da música, o cantor, morreu. Ou seja, o inimigo dá essa fama, dá esse status, ele dá para os cantores, para os MCs, e muito crente está colocando isso nos seus ouvidos. Ei, dá uma olhada na playlist do seu celular. Música mundana não é coisa de crente, não é coisa para crente. Santifica o teu altar, que é o teu coração. Por causa de Acã, uma pecinha que ele pegou de lá, todo o povo de Israel pereceu. Talvez você está trazendo maldição para a sua vida, para dentro da sua casa, para dentro da sua família, e Deus está falando com você hoje. Pare de ouvir isso. Ai, mas é romântico, ai, mas é isso, mas é aquilo. Você sempre tem uma música cristã, um louvor a Deus, uma adoração que substitui esse lixo que você está colocando na sua vida. É muito difícil você achar uma música. Como que você vai achar uma música do mundo que não foi inspirada pelo diabo? É difícil, muito difícil mesmo. Por que é difícil? Porque já que ele tem o dom, e ele é quem guia as pessoas de lá de fora, diz a Bíblia, o Espírito, as pessoas, os gentios que são guiados pelos espíritos malignos, pelos espíritos do ar, ele tem a maior intenção de inspirar com as músicas que ele cria, porque ele pode criar à vontade, porque ele caiu com esse dom, só que ele cria para adorar ele. Então, muito cuidado com isso. Não precisa a música colocar um nome de louvor ao diabo, para ser do diabo. Não, é simplesmente ela ser inspirada por cantores. É muito complicado o que está acontecendo hoje, cantores cristãos fazendo feats com cantores mundanos. Isso aí é um absurdo. Nós estamos chegando num ponto aonde estão se relativizando as coisas. Eu acredito sim que Deus ouve a adoração de um cantor mundano. Quando ele quer louvar a Deus, Deus pode ouvir sim. Ainda mais uma pessoa principalmente arrependida, quebrantada, porque todos nós somos pecadores. E mais, Jesus ouviu, ele atendeu, ele recebeu aquele perfume da mulher, da pecadora, diante dele, e ele vai receber um louvor. Mas a questão é a pessoa ser um ministro e a pessoa ir lá e adorar. Coisa bem completamente diferente. Um ministro tem que estar debaixo da unção de Deus, tem que ter autoridade, tem que estar com a vida no altar. E eu quero colocar isso para você. É um resumo bem resumido. Eu peço que você dê uma lida. Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. E eu quero deixar para finalizar esse texto,
para finalizar esse vídeo, né, porque é um vídeo rápido, os vídeos que eu faço são 10 minutos, no máximo 12 minutos, justamente porque é o tipo de vídeo que eu faço. Pode ser que também eu faça outros mais para frente, mas para você ouvir em momentos de intervalo, para você ouvir no seu trabalho, no seu horário de almoço, né? Enfim, no ônibus, e fica mais tranquilo para você nesses horários, poder estar se alimentando da palavra de Deus. Dê uma olhadinha em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Irmãos, vamos ser imitadores daqueles santos homens de Deus, pastores de Deus, pessoas sérias, sensatas, cheias do Espírito Santo, que gostam de não causar escândalo, gostam de não realmente mostrar o cristianismo por meio das suas obras e suas atitudes. Irmãos, que nós possamos purificar o nosso coração, a nossa playlist, nossos ouvidos e a nossa boca. Com certeza o Espírito Santo ficará muito feliz. Olha, talvez você está procurando muita presença de Deus, uma resposta de Deus, mas talvez o Espírito Santo está procurando um ambiente no seu coração, nos seus ouvidos, na sua vida, onde ele possa estar. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, olha, como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu falei assim, busca borboletas para mim, busca borboletas. E se eu der uma salva para você, procurar borboletas, me traz. E ela falou, nossa, isso é difícil, é melhor ir num jardim. Eu falei, isso, o segredo é esse. Se você quer Deus, faça o seu coração um jardim florido e as borboletas vêm. Você não precisa ficar correndo atrás tanto atrás, se você não tem um coração que o agrade. O que eu quero dizer não é que você não deve correr atrás de buscar a Deus, não me leve para esse lado, que nós devemos sim, né? A Bíblia fala para a gente buscar o Senhor. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando a gente busca a Deus em outras fontes, ou de várias formas, e não importa, mas a gente tem um coração onde a gente não é agradável a Deus, a presença de Deus é impedida de vir, mas quando a gente cria um ambiente como um jardim florido, as borboletas vêm. Eu quero deixar essa palavra para você como incentivo, como uma exortação a você se autoavaliar, olhar para si próprio, como você tem adorado a Deus, e se tudo que você ouve e canta realmente adora o Espírito Santo. Eu agradeço a Deus pela sua vida, oro para que Ele abra o seu entendimento, que o Espírito Santo esteja contigo, à sua frente, à sua direita, à sua retaguarda, e Ele fale ao seu coração. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo com mais alguém, e Deus te abençoe.